Meus queridos, muito boa noite. Desejamos que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos lares, nesse momento, em nossos corações e em nossas vidas, de formas que possamos encontrar o espaço necessário para, nesse nosso dia a dia, encontrarmos um momento de reflexão, um momento em que nós podemos pensar no Ser Supremo que nos criou, pensarmos na vida, pensarmos no que estamos fazendo, qual o nosso futuro, qual a nossa contribuição para o aperfeiçoamento da sociedade humana. Mas nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos e estamos estudando a Lei do Progresso. A Lei do Progresso ela está dividida em 6 itens, os quais nós estudamos durante essas semanas que se seguiram. Então, elas estão divididas em 3 e são a chamada Lei do Estado Natural, né? A segunda seria a Marcha do Progresso, os povos degenerados, as civilizações, o progresso da legislação humana e, por último, essa que nós estamos concluindo hoje, que é a influência do Espiritismo sobre o progresso. Vamos fazer um breve revisão, tá? No que diz respeito a esses itens. Naquele item que fala a respeito, o primeiro, que fala sobre o estado natural, ele fala de que o estado natural é um estado primitivo da humanidade. É como a infância, né, da humanidade, onde nós começamos a dar os nossos primeiros passos como indivíduos em coletividade. E ali fala sobre a lei natural e o estado natural. A lei natural é a lei divina, a lei de Deus, que nasce conosco, seres humanos, que está impresso em nossa consciência. E essa é a lei natural, né? E o estado natural é o estado em que o espírito ainda está na sua infância de desenvolvimento. O segundo item seria a Marcha do Progresso, que fala sobre o progresso moral e intelectual, né? Os homens se desenvolvem naturalmente, mas nem todos se desenvolvem ao mesmo tempo. Nós encontramos lá na questão 779, no comentário, fala que o avanço ele é individual e ele não é harmônico. Deveria ser harmônico se por acaso o progresso moral, né, e o intelectual caminhassem junto. Essa seria a proposta, né? Porém, o progresso intelectual ele avança pouco mais porque trata das coisas materiais, dos benefícios que nós, como seres humanos, buscamos para o nosso conforto, para o avanço da sociedade, para o conhecimento, para a cultura, enfim, trata-se justamente das questões materiais. E o terceiro item são os chamados povos degenerados. Os povos degenerados estariam classificados como aqueles que alcançaram determinado desenvolvimento, né, mas que ao longo do tempo eles se perderam de suas propostas. Então estagnaram no progresso. No progresso ninguém recua, ninguém volta atrás, mas pode estar estagnado. Então muitas sociedades pararam no seu tempo no que diz respeito ao seu avanço moral, né? Então, nesse parágrafo, nós trabalhamos bastante isso e vimos em detalhes as situações. Outro item é o item do progresso da legislação humana. Os homens compreenderiam melhor as leis divinas se por acaso eles se voltassem mais para as leis divinas. Se as leis humanas fossem trabalhadas observando também as leis divinas. Nesse parágrafo, na 795, a gente vê que as leis naturais, elas são aquelas que trazem uma visão ao ser humano muito mais próxima da realidade do ser, da essência do ser, que é a sua essência divina. Mas
Nas leis humanas, elas são mutáveis, de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com a evolução de cada sociedade, essas leis vão se modificando, vão entrando num processo de aperfeiçoamento. A lei que valia há 50 anos atrás, 60 anos atrás, já perdeu a sua importância na atual realidade em que a sociedade vive. Por isso muda-se. Mas as leis divinas, elas não mudam. Por quê? Porque as leis divinas foram criadas por Deus. E Deus é imutável. O que Deus fala, né, o que Deus nos traz como conhecimento humano, né, a sua importância, ela não fica parada no tempo. Ela trabalha o sentimento nosso, o sentimento do ser. E assim, ela também avança, à medida que nós damos espaço para que ela pudesse ser trabalhada melhor em nossas vidas. E a lei humana, não é, como nós falamos, ela é baseada praticamente no que diz respeito às relações dos seres humanos, mas que ela resguarda os interesses pessoais. E muitas das vezes, muitas dessas leis, elas trabalham mais naquilo que diz respeito após o fato ter acontecido, o delito ter sido cometido. Então ela pune, mas ela não dá a devida correção. O interesse é corrigir através de uma punição, mas não através de uma instrução, através de um processo que o homem pudesse voltar atrás e rever com sinceridade, baseado nos sentimentos do Cristo, aonde estavam os seus erros, as suas falhas, onde está o desvio do seu caráter. A psicologia moderna trabalha muito esse lado, visando que cada ser encontre consigo mesmo. Nós devemos nos encontrar dentro das nossas realidades, buscando, quem sabe, do passado muito próximo, explicações para as nossas condutas no presente. Sendo que as leis divinas, ela aprofunda-se muito mais, porque ela vai buscar lá atrás, no que diz respeito às vidas passadas, às reencarnações. A personalidade humana, ela não é formada nesta encarnação, nesta vida presente. Ela é complementada a experiências que são agregadas à formação da personalidade do indivíduo, que vai completando-se encarnação a reencarnação, mediante a observação das leis divinas. Por isso é que o homem se melhora cada vez mais, em que ele retorna à carne para resgatar os seus débitos, para estar de bem com as leis divinas, né? Portanto, meus queridos, as leis divinas estão aí, e nós estamos concluindo esse trabalho sobre a lei do progresso, e nós paramos na semana passada, na 799. E dando seguimento, nós vamos ler aqui a questão de número 800. Pegue seu livro, como já foi sugerido, e vamos acompanhar essa leitura. Diz aqui o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode, ou melhor, não é para temer que o Espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? E a espiritualidade nos responde dizendo: seria conhecer muito pouco os homens se pensasse que numa coisa qualquer pode transformá-lo como por encantamento. Querendo dizer que nós não mudamos de uma hora para outra. É um processo, é um processo em que nós estamos passando cada vez mais, vida após vida, aprendizado após aprendizado. Uma criança, por exemplo, ela não começa a vida caminhando, falando, se expressando, mas através daquilo que lhe é próprio de acordo com a idade. Então, ele diz que
as ideias se modificam pouco a pouco, segundo os indivíduos, e é preciso que as gerações passem para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. Os traços dos velhos hábitos. Assim como o homem se modifica, sendo ele um ser social, de acordo com o seu progresso, com a sua conduta, com as suas práticas éticas e morais, ele influencia o meio onde vive e, consequentemente, constrói aí uma sociedade de acordo com aquelas condutas. Isso vai passando de geração a geração, de pessoa a pessoa. Por esse motivo, as leis divinas devem ser trazidas ao conhecimento, especialmente quando criança, para que elas se firmem no caráter. Concluindo, ele diz, pois, a transformação não pode, pois, se operar senão com o tempo, gradualmente, pouco a pouco, a cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio resgatá-la completamente, mas, diz aqui, até lá, mesmo que só um homem tivesse corrigido-se de um só dos seus defeitos, e seria um passo que lhe daria feito a dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornará a se tornar mais fortes. Ou seja, aquilo que nós falamos, nós caminhamos passo a passo. A nossa evolução se dá passo a passo. A nossa capacidade de conhecimento, de entendimento, se processa passo a passo, experiência a experiência. O mundo, hoje, está num processo de avanço material bastante elevado. Isso não começou de uma hora para outra. O que diria, por exemplo, os nossos avós, diante de uma evolução da ciência, da medicina, quando eles pudessem olhar para trás e comparar com aquilo que os seus avós ou bisavós viveram no passado? Parecia que a ciência teria chegado ao ápice, ao conhecimento máximo, né? Onde o avanço havia chegado a um estágio que, de acordo com a época, era muito importante. Mas os nossos avós viveram experiências na área do conhecimento, da cultura, do avanço material, muito mais que os nossos avós. E hoje nós vivemos muito mais do que eles. Imaginemos nós, se naquela época, há 180 anos, 200 anos atrás, quando ainda não existia o raio-x, né? Se naquela época eles pudessem imaginar de que existiria um aparelho que iria fotografar o nosso corpo, né? A ultrassonografia, a ressonância magnética, eles não iriam acreditar que isso viesse a acontecer, seria uma utopia. Assim como nós hoje, que estamos nesse estágio de avanço tecnológico material, e estamos achando que chegamos a um ponto máximo, quem sabe, mas muito mais coisas virão daqui a 10, 20, 30, 50 anos, coisas que nós hoje sequer poderíamos imaginar que venha a existir. Portanto, meus queridos, como diz a espiritualidade, o avanço da tecnologia, o avanço da humanidade, das leis, da ciência, ele caminha de uma forma a trazer para nós o conforto, trazer para nós a comodidade, o avanço, um progresso. Mas a espiritualidade nos fala a respeito do lado moral, do lado espiritual,
daquele ser, da bondade do ser, do desapego, da virtude da caridade, de fazer o bem àquele que bate à nossa porta, de compreender que aquele irmão que usa da força e de uma arma de fogo para extrair do seu irmão os bens adquiridos com o trabalho, isso nos revolta, isso nos traz revolta e um sentimento muito desagradável, onde achamos que as leis deveriam ser mais punitivas, mais duras, mas ali está presente um espírito que ainda está embaraçado nas amarras do seu passado, na inexperiência, num processo evolutivo que ele ainda não conseguiu alcançar. Naquele que poderia estar hoje amando, mas odeia. Aquele que poderia estar sendo útil, mas é egoísta. Então as leis divinas nos convidam a essa reflexão, e ela diz que o progresso material, quando estiver harmonizado com o progresso espiritual, com o progresso moral, ela se dará muito mais rápido e nós vamos ver coisas inimagináveis. Algum tempo atrás, eu estive lendo uma passagem num livro, que infelizmente a memória agora me falha, Memórias de um Espírito, se não me engano, onde esse irmão no mundo espiritual, ele entra numa sala e vê várias jovens, várias crianças sentadas diante de uma máquina que na época ele não conhecia, não sabia o que era. E eram várias crianças. E ele pergunta para o seu mentor o que seria aquilo e o que estariam fazendo aqueles jovens. Eles disseram que estavam aprendendo a manusear equipamentos que seriam úteis na sua encarnação vindoura, no processo de auxílio ao progresso do ser humano. Então é no mundo espiritual que se desenvolve a tecnologia, que se desenvolve todo o avanço e que é trazido para nós. E que esse avanço está aí à disposição de todos nós, desde que nós nos voltemos para o lado espiritual, nos voltemos para Deus, porque o Senhor não esconde de nós absolutamente nada. Nós vamos dar continuidade na questão 802 e diz o seguinte: visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Kardec diz o seguinte: se existe esse avanço todo no mundo espiritual, por que não a espiritualidade traz isso de imediato? Não traz esse progresso logo para a humanidade. Então a espiritualidade nos diz o seguinte: quereis milagres, mas Deus os espalha sobre os vossos passos, e tendes ainda homens que renegam. Ou seja, as manifestações das coisas divinas estão aí tão latentes que nós ainda, pela nossa incapacidade de percepção das coisas divinas, nós ficamos ainda muito atrás daquilo que são as propostas divinas. Nós estamos vendo aqui uma opinião do nosso irmão Miramês, Ele nos fala o seguinte: ele diz que a doutrina de Deus, como a sua vontade, triunfará em toda parte, com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Então a negação de Deus, das coisas divinas, independentemente da nossa vontade,
ela vai triunfar, ela vai existir, porque nós somos espíritos ainda num processo de evolução e estamos aqui numa situação passageira. A nossa capacidade de percepção das coisas de Deus ainda não chegou num ponto em que nós podemos compreender. Durante a leitura e os estudos do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos algumas coisas, em algumas situações, onde a espiritualidade é maior, responde de que, infelizmente, a nossa capacidade de percepção ainda não está amadurecida para tal. É como se, por exemplo, nós quiséssemos ensinar para um bebê de 2 anos a raiz quadrada, pudéssemos explicar para um bebê de 2, 3 anos, né, o funcionamento de um motor, o funcionamento de uma máquina qualquer. A capacidade de percepção, de assimilação, né, de uma criança ainda não está preparada para receber essas informações. Por isso, quando ele diz assim, visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada até o mais incrédulo? É a questão, como ele diz, é que as pessoas não querem ver. As pessoas simplesmente não querem enxergar as manifestações divinas. Por exemplo, há pessoas que, diante das cataratas do Iguaçu, uma obra maravilhosa da natureza, onde a mão de Deus se faz presente, eu estive por lá uma certa ocasião e vi pessoas dizendo, olha que coisa maravilhosa, que grandeza isso aqui é, né? Como isso se desenhou, né? Como as águas saíram desenhando isso, né? De uma forma maravilhosa, para a nossa alegria, a nossa satisfação. É muita alegria a gente chegar aqui e ver essas coisas que aconteceram com o caminhar das águas sobre vários caminhos que percorreram, sem querer ali admitir de que ali é uma mão divina, de que Deus criou. Não se pode admitir a natureza, não se pode admitir o universo sem que se olhe para a mão do Criador. Muitas vezes, alguns dos homens que ainda não avançaram no seu lado espiritual, ao se encontrarem com determinados fenômenos, acreditam que aquilo veio do acaso. Não têm a humildade para admitir de que há uma inteligência por trás de tudo isto. Por trás da natureza há uma inteligência divina, criadora. Imaginemos nós a distância entre o Sol e a Terra. Se essa distância fosse diminuída pela metade, não haveria possibilidade de vida no nosso planeta da mesma forma que nós temos hoje. Se essa distância fosse ampliada, se fosse mais próximo da Terra, o Sol, do que hoje o é, a condição humana também não seria possível. As plantas não estariam aí brotando. A vida não estaria existindo. A Terra seria um lugar árido e seco, sem possibilidade de vida orgânica. Mas essa distância entre o céu e a Terra, entre os planetas, entre o Sol e a Lua, tudo isso foram obras do Criador, de Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos as funções orgânicas do nosso organismo, cada detalhe, o funcionamento dos olhos, a captura da imagem que os olhos projetam, o cérebro consegue detectar e decodificar as imagens, trazendo para nós o sentido de vida, de compreensão.
Então, meus queridos, é através da compreensão das leis divinas que nós avançamos. A lei do progresso fala do progresso moral e do progresso intelectual, que devem caminhar juntos para a felicidade humana. Que nós possamos aproveitar esses ensinamentos, esta leitura da lei do progresso, para compreender um pouco mais o ser humano. Desde aquele que começou a sua vida lá no início, né, do que diz respeito à lei natural, à infância da humanidade, até o homem presente, mais intelectualizado. Durante esse período, essa distância foi encurtada pelo progresso, pela bondade de Deus, pela capacidade de entendimento da inteligência do ser humano concedida por Deus. O avanço da tecnologia, das leis, da sociedade, das relações humanas, da divindade no ser humano. Tudo isso foi propiciado por Deus para que nós pudéssemos avançar sempre, ir adiante sempre. Esta é a lei de Deus, o avanço, o progresso. Vamos pensar em nós mesmos. O quanto nós temos progredido sobre a questão moral. Sou eu hoje a mesma pessoa que era há muitos anos atrás? Estou estagnado ainda nos meus pensamentos, nas minhas formas de ser, de ver o mundo? Ou eu tenho aprendido pelas experiências vividas, concedidas por Deus, na relação minha com os meus semelhantes? Teria eu aprendido alguma coisa? Ajo hoje diante das circunstâncias como eu agia no passado? Sou hoje o mesmo ser humano que era no passado? Eu hoje amo mais do que amava no passado, compreendo mais do que compreendia no passado, sou mais compassivo do que eu era no passado, sou mais caridoso e bondoso do que eu era no passado. Podes dizer você mesmo se você avançou ou se você estagnou. Isso é o que a lei do progresso nos propõe, o avanço. E através de uma autoanálise, nós vamos ver em que grau de evolução nós estamos. Em que mundo nós vamos habitar no futuro. Sairemos hoje do mundo de provas e expiações, onde aqui estamos expiando as nossas faltas, resgatando as nossas falhas do passado. Temos resgatado, temos conseguido melhorar o nosso padrão. Habitarei eu em um mundo de regeneração quando eu deixar esse corpo físico? Deus, na sua misericórdia, está satisfeito comigo? O meu anjo guardião se sente satisfeito, tendo cumprido o seu trabalho, acompanhando a minha conduta? Essa é a proposta. Progresso sempre. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe a todos, nos dê a sua paz. Semana que vem, nós queremos dar continuidade estudando a 8ª lei, que é a lei da igualdade, né, que está aí nas questões de número 803, né, e vai até 805. Dá uma lidazinha para que quando nós estivermos conversando semana que vem, possamos tocar essa vibração maravilhosa
do amor e da paz. Que Deus fique com todos.